Governo de Rondônia terá mais de 17 bilhões de reais de orçamento para 2025. Veja. O governador Marcos Rocha sancionou a proposta orçamentária do estado para 2025. O governo de Rondônia terá 17,2 bilhões de reais em receitas e despesas durante o penúltimo ano de mandato do chefe do Executivo Estadual. Publicado na última edição extra do Diário Oficial da última quarta-feira, o orçamento recebeu 3 vetos do governador antes de ser sancionado. Um dos vetos foi o que exige a autorização da Assembleia Legislativa para a realização de convênio entre o Departamento Estadual de Trânsito e os municípios. Gente, vocês viram aí a observação, né? Um dos vetos foi a questão que envolve o Detran. E eu não sei porquê, mas o Sandro Rocha vem fazendo um belíssimo trabalho e parece que isso, de alguma forma, incomoda. Não sei, eu não entendi ainda. Eu não entendi o porquê criar alguns problemas orçamentários para o Detran, quando o Detran hoje, cada vez mais, já vinha desde o tempo do Léo Moraes, no governo do governador Marcos Rocha, vem cumprindo um papel maravilhoso, especialmente no que se refere à educação. Vem priorizando, deixou de ser aquele órgão que multa, que quer arrecadar, que tinha aquela volúpia em arrecadar, para trocar essa situação na educação. Hoje o Detran trabalha só na educação, praticamente. Muito pouco, só quando o cara realmente cai numa situação que não tem jeito. Então eu custo acreditar que o Detran, um órgão que sempre passou quase que despercebido na Assembleia Legislativa, dessa vez assumisse um protagonismo às avessas. Pois é, visto quase que como um empecilho para as boas relações que os poderes executivo e legislativo têm mantido nos últimos tempos. Eu não entendo isso. Tem se dito em alguns órgãos de imprensa, sites, colunas, que as razões residem na figura de Sandro Rocha, que não por acaso é irmão do governador Marcos Rocha. Sem se saber exatamente quais as razões, mas que certamente gravitam em torno de questões meramente políticas, nada nobres. Na votação do orçamento do Estado, foram apresentadas emendas com o objetivo de enfraquecer as ações, principalmente as educativas do órgão. O que se queria, na verdade, era tirar os poderes do atual diretor-geral. Coisa que jamais foi, ao menos, tentado na gestão de outros diretores, pelo menos nos últimos 20 anos. Pelo menos nos últimos 20 anos. O que se ensaiou também, e foi vetado pelo governador, por ser inconstitucional, foi a pretexto de não se dar um cheque em branco para o Detran, foi a exigência de ser necessária em diversas operações a aprovação do plenário da Assembleia, fazendo com que o Detran ficasse na dependência dos humores, da boa vontade da maioria dos deputados. Ora, para o Detran, por exemplo, firmar convênios para auxiliar os municípios, dependeria de prévia autorização dos deputados. Inacreditável isso. Olha, se não fosse vetado pelo governador essa emenda, acarretaria atrasos na implementação de projetos que irão beneficiar os 52 municípios. Se ampliaria a chamada burocracia, se perderia agilidade no enfrentamento de problemas emergenciais e ainda haveria uma inaceitável e inevitável politização do processo. Inacreditável ainda foi o bloqueio, olha só, a tentativa do bloqueio
de 80% do orçamento destinado a despesas com diárias do Detran, e que somente seriam desbloqueadas após a autorização da Assembleia. Olha só, justamente as diárias do Detran, acredite, seriam moderadas por um poder que não tem primado, historicamente, pela moderação dos gastos com as suas diárias. O governador vetou tudo isso, e certamente não o fez pelo diretor-geral se tratar de seu irmão. O recado dado por Marcos Rocha para os deputados foi o de que quem foi eleito para governar foi ele. Marcos Rocha não poderia permitir jamais, que um órgão sob a sua gestão receba interferência do legislativo além dos limites constitucionais. Ora, que se mantenha a harmonia, claro, entre os poderes, mas também que se mantenha e que se respeite a independência dos poderes. A Assembleia está aí para legislar e fiscalizar. O governo, e só o governo, está aí para governar. Só o governo governa. Outra questão que os deputados precisam entender é que o Detran é regido por lei federal e segue o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. É obrigado o Detran a trabalhar no eixo da educação, da fiscalização, da engenharia de trânsito. O Detran faz parte das forças de segurança pública e, como tal, tem que tomar decisões rápidas para manter a ordem no trânsito, na mesma velocidade da Polícia Militar, por exemplo. Imaginem se o Sandro Rocha tiver que, a cada movimento que enviar mensagem para a Assembleia, autorizar a execução de alguma missão que necessite investimentos ou diárias. Seria um desastre. A Polícia Militar chegaria no local da operação marcada, por exemplo, hoje, chegaria hoje. E o Detran chegaria 30 dias, daqui 30 dias no mínimo. Tinha que ter autorização. Para se ter uma ideia do que eu estou dizendo, o orçamento do Estado, que era para ser votado até o final do ano passado, somente foi apreciado agora, em 22 de janeiro, pelo menos com 22 dias de atraso. A própria Assembleia, por vezes, é lenta para tomar decisões, especialmente quando é do interesse do Executivo. Se sabe também que foi criada uma cultura no Brasil que matérias de interesse do Executivo, quando vão para apreciação nos parlamentos, os governos sempre têm um preço a pagar, em emendas, em nomeações e assim por diante. Acho que os vetos do governador vão acabar sendo bom para todos. O Detran faz a sua parte, a Assembleia fiscaliza e ninguém vai poder ficar perguntando toda hora quanto é que custou a aprovação daquela autorização. Salve a harmonia entre os poderes. Harmonia sem exageros.